Então, aqui. Qual é a alternativa que representa a fração 9 meios? O denominador é 2, né? Em números decimais, como que eu vou fazer? Eu vou dividir 9 dividido para 2. Que número eu multiplico por 2 que é igual ou chega próximo a 9? 4. 4 vezes 2, 8. Então, vou subtrair. 9 menos 8, 1. 1 é menor do que 2. Não dá para dividir. Como que eu vou fazer? Se eu acrescento uma vírgula aqui, um zero aqui, perdão, eu acrescento a vírgula aqui, certo? Então, 5 vezes 2, 10. Para 10, 0. Então, qual que é a resposta? 4,5. Então, é a alternativa D. Então, aqui, qual é a alternativa que representa o número 0,65 na forma de fração? Na verdade, isso aqui, se a gente for ler certinho, é 65 centésimo. Por que que tem centésimo? Porque é 2 casas depois da vírgula. Uma casa décimo, 2 casas centésimo. O que que eu vou fazer? Eu vou pegar o 65. Por que que eu não pego aqui o zero? Porque é zero, né? Ele não tem valor à esquerda. E dividir por... Quantas casas tem depois da vírgula? Não é 2 casas? Então, aqui sempre a gente coloca 1. Se é 2 casas, eu coloco quantos zeros? 2. Então, ó, 65 centésimos. Alternativa B. Outro exemplo, se fosse, por exemplo, isso aqui, ó, 0,81. Quantas casas eu tenho depois da vírgula? 2. Então, eu coloco 1 e 2 zeros, né? Porque são 2 casas. E coloca o 81. Que aí, se tiver número maior, se for assim, ó. Aí sim, aqui é maior do que 0, né? Antes da vírgula. Então, eu continuo. Aí eu conservo tudo, ó. Certo? Sobre. Coloca o 1. Quantas casas tem depois da vírgula? 2. 2 zeros. Que aí, se tivesse um 3 aqui, aí eu punho ele aqui. Quantas casas tem depois da vírgula? 3. Então, são 3 zeros. Questão 3. Observe as frações e suas respectivas representações decimais. Vamos verificar se essas representações estão corretas, tá bom? Então, ó, 3 dividido para 1000 é 3 milésimos. Ó, então eu coloco 3, certo? Quantas casas eu vou ter que andar para a esquerda? 3, certo? Então, ó, tá certinho, ó. 1, 2, 3, 3 zeros. Então, tá certo. Certo? Ou vocês pensem assim também, coloca o 3, é uma casa. Tem mais número aqui em cima? Não. Então, eu vou colocar o 0. Colocando esse 0 aqui, eu corto aqui. Ainda tem mais um 0 para cortar aqui, tá vendo? Então, coloca mais um 0 aqui, corta. Usei os 3, não usei? Vírgula, não tem número nenhum, eu coloco 0, certo? Isso é desse jeito que a gente faz a divisão. Aqui, quantas casas eu tenho? 2. Então, ó, põe o 7, corta. Põe o 6. Então, continuidade aqui. Então, coloquei o 6, corta. Acabei com as 2 casas que eu tinha, não acabei? Põe a vírgula. O que que eu faço com essas 2 casas aqui, ó, o 23? Conserva. Tá certo, não tá? Então, essa aqui também é verdadeira, ó. Verdadeira, verdadeira. Aqui, quantas casas que eu vou ter que andar para a esquerda? 3. Coloca o 9, corta. Coloca o 2, corta. Coloca o 1,
corta. Andei as 3 casas, não andei? Coloca a vírgula. Não tem número depois, então 0. Também tá certa. Então, aqui. 3 quartos é igual a 0,25. Meu Deus. Então, aqui, eu vou explicar. 3 quartos é igual. O 0,25, vou transformar ele em fração. Quantas casas tem depois da vírgula? 2. Certo? Então, vou pôr 25. São 2 casas, então, coloca 1 e 2 zeros. Então, é 100. 25 centésimos. Então, vou pôr aqui de novo. 3 quartos é igual. Aqui, o que eu vou fazer com 25 centésimos? Eu vou simplificar. 25, ele divide por 100? Divide. Tem várias divisões aqui, certo? Eu já posso dividir por 25 direto. Ou vocês podem ir fazendo de 5 em 5, certo? 100 também divide por 25. Então, 25 dividido por 25, 1. 100 dividido por 25, 4. São iguais, gente? 3 quartos é igual a 1 quarto? Não. Só o denominador que é, né? Então, essa aqui é falsa. Então, o que a gente tem aqui? Verdadeiro, 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 falso. Então, ó, primeira, segunda e terceira, verdadeira. E a última é falsa. Então, escolha a alternativa correta. Qual que são as alternativas corretas? 1, 2 e 3. Alternativa C. Questão 4. Qual das alternativas a soma dos números decimais de 0,65 e 0,15? Então, ó, soma, gente, nós colocamos assim, ó, vírgula abaixo de vírgula, certo? Então, ó, 0,15, vírgula abaixo de vírgula. Então, 5 mais 5, 10, vai 1. 6, 7, 8. E 0 mais 0? 0. O que eu faço com a vírgula? Conserva, abaixa. Então, 0,80 ou 8 décimos, né? Pode ser classificado como centésimos também, certo? Tá, vim aqui. Então, questão 5. Eu quero saber essas frações aqui. Quais dessas letras aqui equivale a dessas frações? Então, eu vou fazer a divisão. 3 meios equivale a quanto? 9 meios equivale a quanto? Tem que transformar em número decimal, né? E 1 meio equivale a quanto? Tem 2 maneiras de se fazer. Ou eu divido pensando em dinheiro, certo? R$3 dividido para 2 pessoas, R$1,50. R$9 dividido para 2 pessoas, R$4,50. R$1 dividido para 2 pessoas, 50 centavos. Ou eu faço a divisão mesmo, que é essa aqui, ó. 3 dividido para 2. 1 vezes 2, 2. Para 3, sobra 1, né? Ou, se quiser fazer passo a passo, né? 3 menos 2, 1. Resta 1. 1 é menor do que 2. Então, se eu acrescento 0 aqui, eu acrescento a vírgula aqui. Então, 5 vezes 2, 10. Para 10, 0. Certo? 9 dividido para 2. 4 vezes 2, 8. Para 9, resta 1. Acrescenta o 0 e a vírgula. 5 vezes 2, 10. Para 10, 0. E 1 sobre 2.
Aqui ele já é menor, não é? Então, se eu acrescento zero aqui, eu acrescento zero aqui e a vírgula. Então, 5 vezes 2, 10 para 10, 0. Então, aqui é o A. A, lembra de uma coisa. O A, ele tá entre 0 e 1. Então, quer dizer que ele é 0, alguma coisa. Então, é esse aqui, ó. É 1 sobre 2, ou seja, 0,5. O C, ele tá entre 1 e 2. Então, é 1, alguma coisa. Então, esse aqui. 3 sobre 2 igual a 1 meio. E o 4, ele tá entre 3 e... Perdão, ele tá acima de 4. Então, vai ser 4, alguma coisa. Então, esse aqui, ó. 9 sobre 2 igual a 4,5. Só que, gente, eu tava olhando aqui, faltou a alternativa D, né? Então, não tem alternativa correta, tá bom? Então, não tem alternativa correta, certo? Questão 6. Determine a fração que corresponde à parte colorida. O todo, quando eu tenho uma fração, numerador e denominador, certo? Quem fica embaixo é o todo. Em quantas partes essa pizza foi dividida? Em 2, então ele é o todo, ele fica embaixo. Quantas partes foi comida? Eu comi, pintada? 1, então fica em cima. Então, 1 sobre 2. Aqui, em quantas partes essa forminha de bolo foi dividida? Em 4. E eu comi 3. Em quantas essa pizza aqui foi dividida? Em 6. E eu comi 5. A 7. Circule a fração que corresponde à parte colorida, como mostra o exemplo. Do mesmo jeito. Tá vendo que aqui, ó, foi dividido em quantas partes? 16. E eu comi 6, então por isso que é essa aqui. Aqui, em quantas partes foi dividida? Em 8. Então, é essa aqui. E eu comi 1. Aqui, essa forma de bolo foi dividida em quantas? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E eu comi 4. Aqui foi dividido em quantas partes? 4, 8. 8. E eu comi 3. Questão 7. Né? Deixa eu achar o papel aqui, gente. Aqui, 8. 8. Observe o número a seguir. 6 inteiros e 4 quintos. Significa o quê, gente? Pensa em pizza. É como eu tivesse comido 6 pizzas inteiras, mais 4 pedaços em 5. Eu dividi as pizzas em 5 partes, certo? Eu comi 6 inteiras e a última eu engasguei, né? Em 5 partes, a última eu comi só 4. Como que eu transformo? Quantos pedaços ao todo eu comi? Como que eu vou saber? Então, eu vou dividir aqui, ó. Vou pegar isso aqui, ó. É dessa maneira que a gente transforma, ó. O denominador é quanto? 5. Por quê? Porque eu dividi as pizzas em 5 partes. O que que eu vou fazer? Eu vou multiplicar os 5 vezes o 6. Então, 5 vezes o 6. E esse resultado eu vou somar com 4. Numa expressão, a gente resolve o que primeiro? Multiplicação, divisão, para depois soma. Então, 5 vezes 6, 30. Mais 4. Conservo o denominador. 30 mais 4, 34. Eu comi 34 pedaços de pizza. Alternativa C. 9. Transforme as frações a seguir em números decimais e depois escreva como que se lê esse resultado. Então, eu vou transformar aqui, eu vou dividir 7 quartos. Então, vou fazer bem pequenininho aqui. 7 quartos. 1 vezes 4, 4 para 7, 3. Acrescenta o 0 e a vírgula. 7 vezes 4, 28.
sobra 2. Como eu já acrescentei, eu não preciso pôr vírgula, né? Então, só acrescento 0. 5 vezes 4, 20. Para 20, 0. Não vou fazer direto aqui. Então, aqui, ó, o resultado é 1,75. Então, vou escrever 1 inteiro e 75 centésimo. Por que centésimo? Porque tem 2 casas depois da vírgula. Unidade, dezena. Então, décimo centésimo. Aqui a gente já fez antes, né? Vou fazer direto. Tá desfocando aqui. Se eu acrescento 8 aqui, corta o 0. Se eu acrescento 6 aqui, corta o 0. Acabou, não acabou? As 2 casas que eu tenho que andar? Vírgula. Tem número aqui? Não, coloco o 0. Certo? Então, aqui, ó. 68 centésimo. Por que centésimo? Porque tem 2 casas, né? 100 aqui, ó, 68 centésimos. Essa aqui era até mais fácil. 12 dividido por 5. 2 vezes 5, 10. Para 12, 2. Acrescenta a vírgula e o 0. 4 vezes 5, 20. Para 20, 0. Então, 2,4. Então, vai ser 2 inteiros e 4 décimos. Certo? 9,25 avos. Essa ela é mais enjoadinha, né? Porque ele é menor, né? 25. Ele é menor. Então, vou acrescentar um 0 aqui. E 0, vírgula. Certo? 3 vezes 25, 75. Para 90, 15. Como eu já acrescentei a vírgula aqui, certo? Então, 6 vezes 5, 150. Para 150, então, é 0,36. Então, 36 centésimos, como eu já disse. São 2 casas, certo? Décimo, centésimo, se tivesse uma casa aqui, milésimo, certo? 10. Agora eu vou para 10. A turma da professora Maria são matriculadas 24 meninos e 16 meninas, certo? Então, determine a fração irredutível entre o número de meninos, de homens, e número de meninas, que é mulheres. Então, vou fazer a fração aqui. 24 sobre 16. É simplificar, tá, gente? Ambos esses números aqui não são pares? Então, eu vou dividir por 2. Os dois, tá? Cima e de baixo. 24 por 2, 12. 16 por 2, 8. 12 por 2, 6. 8 por 2, 4. 6 por 2. Por que que eu continuo sempre dividindo por 2? Porque os dois ainda continuam sendo pares, tá? Então, a gente sempre olha se é por 2 primeiro, pelos critérios de divisibilidade. 6 por 2, 3. 4 por 2, 2. Então, qual que é a fração redutível? Essa. O que que significa fração irredutível? É porque não tem como dividir mais, certo? Não tem como simplificar isso aqui mais. Aqui já vai dar um número decimal, né? Se eu vou dividir. A razão irredutível entre o número de meninas e o total. Total de estudantes. Então, eu vou somar 24 mais 16, 40, certo? Então, meninas, 16. Total da sala, 40. Tá vendo que os dois ainda são pares? Então, eu vou dividir por 2. Poderia dividir por um número maior, tá, gente? É porque eu vou fazer mais passo a passo. Poderia dividir aqui por 4 direto. Ou por 8. Certo? Então, aqui, 16 por 2, 8. 20, né? 40 por 2. Continuo dividindo por 2. 8 por 2, 4.
20 por 2, 10. 4 por 2, 2. Opa, já pôr na resposta aqui. 10 por 2, 5. Então, a fração irredutível é 2/5.